Este é o podcast da Escola de Testemunhos. Neste episódio, Leo Castilho. Olá, Leo. Aqui é o Rafa, do Grupo Contrafilé. Para nós é muito bom te reencontrar neste momento, para criar um diálogo quando tudo parece tão distante. Ficamos contentes com a possibilidade de aprender junto a você, com teu depoimento. A gente recebeu o convite para participar da segunda edição do programa IMS Convida, um programa criado para fomentar trabalhos artísticos durante a pandemia. E o desafio que recebemos foi de criar um trabalho que dialogasse com as obras realizadas na primeira edição. Para isso, ativamos a Escola de Testemunhos, uma forma de construir, a partir das evidências, territórios para a criação. Mergulhamos no arquivo de IMS Convida, como diria Ana Pato, mais que procurando, encontrando coisas, vestígios, evidências de afetividades. E encontramos no arquivo algo comum, propostas que habitam no limite, e nesse movimento o compreendem, e até poderíamos pensar que transformam no próprio limite. Nesse sentido, os movimentos culturais dos últimos talvez 20, 30 anos são exemplos contundentes dessa ação. Movimentos que assumem seu lugar e constroem transformações nas relações sociais. Em alguns casos também, o arquivo mostra o habitar do corpo e da própria casa, confinado, como imagens de uma ruptura. Lembrei que a Cris Tawá, que também deu depoimentos aqui na Escola de Testemunhos, diz que a forma em que os não-índios dividimos o território na propriedade privada, de uma forma tão individualista que nos desgarramos do território, nos desgarramos da comunidade, corpos sociais que se individualizaram. E nesse sentido, a casa como limite do corpo, se volta insuportável. O que seria se reconectar com o território? O que seria se reconectar com o sentido de comunidade? Queremos muito te escutar, desde tuas experiências, desde tuas vivências, as imagens e as palavras que te acompanham. Grande abraço, Leo. Oi, Léo. Aqui é a Ju. Eu queria falar com você a respeito das aprendizagens que a sua existência sempre nos trouxe e que agora, nesse momento tão singular que estamos passando enquanto humanidade, nos fazem cada vez mais sentido. Nesse momento, temos pensado muito a respeito daquilo que é suficiente ou não para a vida. Revisto os nossos critérios de valor. Afinal, o que é riqueza e beleza, como nos pergunta o filósofo italiano Franco Berardi? E questionado profundamente a ideia de escassez ou falta, e, em contraposição, de abundância ou exuberância. Por aqui temos nos perguntado cada vez mais: será que a aparente escassez talvez seja, na verdade, abundância? Será que a abundância não está em outros lugares, que muitas vezes não conseguimos perceber? E Léo, você sempre foi uma pessoa, desde criança, agora já adulto e liderança na comunidade surda, educador, artista, que nos ensinou sobre isso. A negar a negação, a dizer não ao não humano, a desacreditar do não eficiente, a transbordar o não não ouvinte e a anunciar o não limite do limite. Você, desde muito cedo, aprendeu a inventar um mundo com seu corpo, a sua surdez e a sua voz. Você criou e continua criando linhas de fuga na comunicação. E agora eu te pergunto, seremos capazes de dizer não ao não mundo que se anuncia? Seremos capazes de inventar mundos
quando nos é suprimido o sentido? Léo, querido, aqui é a Cibele. Quero complementar retomando algo que uma vez o professor Rodrigo Rosso nos disse. Na ocasião, falando sobre a histórica luta das comunidades surdas pelo direito às línguas de sinais, Rosso nos disse que ele não fala em surdez, mas fala em existência. Para ele, a ideia de surdez surgiu como uma necessidade externa aos corpos surdos de nomear esse corpo que não é visto como normal, entre aspas. Assim, quando ele diz não falo em surdez, esse não afirma um paradoxo que não permite encaixar o corpo surdo em um espaço restrito, designado por categorias fixas e interesses externos. E se desloca também de um recorrente binarismo simplista, ser isso ou aquilo, normal ou anormal, etc. A negação se desdobra em um sim, porque afirma a singularidade do corpo como coisa viva e múltipla. A negação bota limite nos efeitos violentos dessa prática de nomear, encerrar, delimitar corpos que é ela mesma o grande limite. A negação mostra o corpo com toda a sua potência. Como ele diz, eu falo em existência. Trata-se de botar limite na lei da falta para existir como um corpo pleno. Corpo que se abre para as forças do mundo enquanto grita pelo direito de ocupá-lo. E enquanto o ocupa, subverte, desdobra e abandona os territórios dados, traindo essa amarra que apenas garante acesso às misérias de espaços, fazendo da potência do corpo um direito irreversível. Tua existência, Léo, tua força, como disse a Jo, nos ensina muito sobre isso, sobre poder voar, sobre incorporar os limites para abrir novos caminhos, novos modos de relação, de corpo. E a arte e a poesia têm muito a ver com tudo isso, né? Com poder anunciar outras estradas que não estão dadas. E a poesia aqui não é apenas uma linguagem, um modo de uso da língua. É todo modo de viver, de ser, de existir. Como você diz, sigo poetizando. Bom, agora queremos muito saber como tudo isso que falamos chega em você. O que tudo isso te faz pensar? O que tudo isso te faz sentir? O que você lembra a partir de tudo isso? Estamos esperando o seu testemunho, teus sinais, tua existência, poesia. Cresci indo à fonoaudióloga, aprendendo a oralizar. Com as pessoas me dizendo que eu precisava oralizar, que precisava ouvir. Senão, como eu ia me inserir na sociedade? Quando o adulto espera, calma. Estão tão preocupados com ouvir e oralizar. Quando me olham, o que preocupa vocês é o fato de eu não ouvir e não oralizar? Calma aí. Quando você olha para mim, o que você vê? Sou uma pessoa. Você vê eu me expressando em língua de sinais, percebe minha subjetividade como pessoa, minha identidade, percebe? Sou Léo. Você percebe, certo? Eu sei de mim, que sou surdo. Mas é diferente quando a sociedade me dá esse rótulo, surdo, e eu aceito. Sou surdo, ok. A sociedade se comunica, nós também nos comunicamos. Nós refletimos, a sociedade também reflete. Vem que meu corpo fala e se expressa em língua de sinais, e nos posicionamos. Mas o que acontece muitas vezes, porém, é que as vidas das pessoas ouvintes e surdas não se misturam. É como se a sociedade fizesse um processo de aceitação seletiva, permitindo a entrada e reconhecimento de apenas alguns surdos. É como se nossos corpos não tivessem lugar, e cada vez que conseguimos nos posicionar, somos levados a retroceder. E retrocedemos de novo,
e de novo, permanecendo escondidos por incontáveis camadas de invisibilidade. A vida invisível mingua. E minha identidade enquanto pessoa Léo mingua. Foi então que comecei a não mais aceitar essas imposições e dizer não, não, não e não. Nós precisamos nos posicionar com firmeza e em várias frentes. Nós precisamos entrar e ocupar os espaços sociais, porque é no momento que o corpo se apropria do espaço que ocupa que a língua se apropria do espaço de fala, que o sujeito consegue se mostrar enquanto corpo vivo. E essa vida circula entre outros corpos, que passam também a ocupar seus lugares. E a comunicação se transforma. E ela se transforma por quebrar o padrão da fala. A língua de sinais se expressa com o corpo e as expressões faciais. Você percebe, a comunicação é possível. Então percebi a importância do meu próprio corpo. Essas limitações ao meu corpo, essas limitações que a sociedade me dá, me levaram a refletir e entender o quanto meu corpo é rico em detalhes, características. Qual o lugar que meu corpo habita? Às vezes eu sinto como, na verdade, já faz tempo que me incomodo com as ausências. Percebo que falta, mas os espaços já são dados como prontos. Por exemplo, muitos espaços já estão acessíveis com a presença do intérprete. Mas o sujeito surdo segue sendo invisível. Seu corpo segue não sendo visto. Essa invisibilidade evidencia a falta de referências. O fato de não ter o surdo, de não ter a reflexão sobre isso, é o que sempre nos limita. Mingua o nosso imaginário, limitam os nossos pensamentos. É isso? Me pego refletindo sozinho. Menos que a reflexão é do âmbito pessoal interno, reflito sobre muitas situações e depois compartilho com os meus, nos ambientes que existo, principalmente com as pessoas do campo da arte, que é minha área. Vou explicar. Quando eu era pequeno, a Cibele e a Joana eram minhas professoras e sempre me estimularam sobre a necessidade de refletir e intervir na cidade, porém sempre de forma estratégica. Era preciso se abrir para ela, se mostrar e argumentar, mas tudo sempre de maneira sábia. Tudo precisa ter uma estratégia de ação. Aprendi muito naquela época sobre como ser estratégico. Percebi então que eu não estava preso pela surdez. Me percebi liberto. E que aqueles rótulos, limitações que a sociedade me impunham, só me atrapalhavam, como se prendessem meu corpo e me fizessem incapaz de argumentar. Esse limite que me deram apenas fez crescer a vontade de transpor e quebrar todas essas barreiras. Estimulou meu pensamento e criação como artista e criei cada vez mais e mais. Minha criação se dá a partir do diálogo entre a imagem e a palavra. Desse encontro da imagem com a palavra. Me preenche. É como faço. É complicado também pelo fato de eu ser surdo. É como se eu estivesse fadado a falar sobre esse problema. Sobre meu ouvido, como se precisasse falar disso o tempo todo. Eu não sei, depende de vocês. Mas para mim, não. Me preocupo mais com a minha identidade, minhas possibilidades de produção e ação. Em como o que penso pode virar criação. E ser passado para vocês proporcionando diferentes reflexões. Vou falar sobre algo que aconteceu há um tempo no museu.
durante a visita de um grupo de crianças ouvintes. As crianças ouvintes, quando viram que eu era surdo, começaram a cochichar entre si, preocupadas em como iriam se comunicar com um surdo. Ficaram imaginando como seria ver um surdo assim na frente deles. Passados mais ou menos uns 10 minutos da visita, aquele estranhamento sobre a surdez se dissipou. Deixaram de ver um surdo e passaram a ver a minha pessoa, o Léo. O sinal teve força. Assim como a percepção delas de que eu era um educador, um arte-educador. A palavra naquele momento deu força para o meu trabalho. Às vezes elas me chamavam de tio. Quando isso acontecia, eu pensava, eu sou tio, tenho uma sobrinha, mas eles eram alunos e não meus sobrinhos. No entanto, entendi que era a forma como eles me chamavam. Eu deixei. O que se mostra importante é a naturalidade com que devemos lidar com as crianças com relação a isso. Mostrar que sou surdo, mas é que tem um sinal. Essa naturalidade troca com a criança nos dá força, amplia o campo das ideias. Isso é o importante, o que precisamos sentir. Por isso é importante a presença do sujeito surdo, da língua de sinais do surdo, dos corpos dos surdos. Os corpos surdos, pois esses sujeitos transcendem a expressividade do corpo e da língua. Vejo muitas criações, novidades e surdos se posicionando agora. Mas não entendo esse momento como uma nova descoberta. Na minha opinião, é redescobrir. Relembrar é trazer à tona novamente nossa subjetividade. É isso que sinto. Ainda temos muito chão a percorrer, faltam muitos surdos a se posicionarem, precisamos disso para nos provarmos uns aos outros, para nos reconhecermos enquanto corpos, enquanto língua, enquanto pensamento, para enfim conseguirmos nos unir e nos fortalecer enquanto coletivo. Muita coisa já mudou ao longo dos tempos. Muitos surdos se viam impossibilitados de refletir, de poetizar e se sentiam acuados. Porque o que a sociedade oferece aos surdos são apenas as dificuldades e limitações deles enquanto surdos. Mesmo os surdos tendo os corpos potentes, criativos e diversos, não conseguiam ver lugar na sociedade já abarrotada de gente. Viam apenas as suas barreiras. Por isso começamos a nos negar, a lutar para mudar as coisas. É preciso ter ação, é preciso se mostrar ao mundo e se posicionar para transformar incômodos e falhas. Mas para isso não podemos ser tão diretos. Temos que estudar, planejar, nos unir, fazer um trabalho de educação social para que as pessoas nos entendam melhor. Dessa forma seremos capazes de mudar as coisas. E mostrar que o surdo tem seu próprio lugar de fala. Este foi o podcast da Escola de Testemunhos, parte do programa IMS Convida. Criação Grupo Contrafilé. Convidado Leo Castilho. Criação de vídeo acessível Diana Satz e Daniel Cotrim. Desenho e edição de som e música Gil Fusser. Produção Rafael Moretti. Locução Cristiano Meireles. Tradutoras e intérpretes de Libras Erika Mota e Amanda Lioli.